aliás, vai falar agora. ID 12323988480, senha BSOP Vivo. Lembrando que o horário do free roll é 8h30, horário de Brasília, 20h30 no horário de Brasília. Acompanhe as notícias do universo do poker no www.superpoker.com.br. É isso aí. Super Poker trazendo sempre grandes matérias aí no comando do Felipe Constâncio. Show de bola, hein? Exatamente. É espetacular, viu? O Marcos Costa coloca que o Guerra, adepto do famoso, não sai de casa. Vim para jogar, para não jogar eu fico em casa, né? Não é isso? Exatamente. Como diria José Luiz Vigevani também, né? Grande Zé Galinha. Que lembrança, Vitor Marques. José Luiz Vigevani, Zé Galinha, que uma vez quase teve problemas com você físicos durante uma parada. Né? Mas eu não lhe guardo rancor, né? Muito bem. Dan Camel. Triste que meu Clipper já caiu dos playoffs, mas bora acompanhar TV Poker Pro e Barba versus Curry hoje. Aí sim. É isso aí. Abra duas telas. O jogo é imperdível, concordo. O jogo do Clippers com o Houston. O jogo do Houston contra o Warriors. Do Houston contra o Warriors. O Clipper já o Warriors, perdão. Não. É imperdível, então abram, já que é imperdível, a nossa transmissão também é imperdível. Então faça como o Dan Camel, que vai abrir a sua tela para acompanhar a final da conferência e o duelo do James Harden com o Curry. E também acompanha a TV Poker Pro. Deixa o jogo no mudo, porque você consegue ver tudo e escute a TV Poker Pro. Certo, Vitão? Certo. Perfeito, perfeitamente. O Matheus Felipe lembra que o Sorin é tão ídolo que já foi aplaudido depois de fazer um gol no Brasil no Mineirão. Pois é, pois é. Isso é bonito de ver, viu? 3 no jogo. Bom, tribet do Jam agora, Vini Marques. Claro. Teve call do Alex Ribeiro e do Evandro Vitória, um board que possibilita aí uma ação mais substancial, né, Vini? Por que esse board dama valete 3, 2 caras de paus, ele possibilita uma ação mais substancial? Porque é um board coordenado. Coordenado, ele não é um rainbow, é um board com pedida de flush. E é um board que tem dama e valete, que é um board que acerta muito o range, né? O range, a gama de mãos com qual o adversário paga o raise. Tem muito 10 e rei, 10 e 9, dame rei, dame as, muitas mãos combinadas com par e eventuais flush draws, pares e eventuais, né? Então é muito interessante, é um board que tende a ter ação porque ele acerta bastante o range de call dos adversários desse tipo de situação. Vamos ver agora se realmente o Evandro acertou um pedaço do flop ou vai tentar fazer alguma outra coisa ou se vai abandonar a parada. Vamos ver qual que é a ação do Evandro. Embarcou, hein? Call do Evandro Vitória. O pote já fica em 14 mil fichas e olha só a carta que aparece no turn. É da discórdia, Vitor Marques. Exatamente, vai dar briga, vai dar reunião de condomínio, vai dar reunião de pais e mestres. Pais e mestres. Vai dar passeata, tá? Passeata? Exatamente. Olha o que acontece. E o Jam não tem medo nenhum, né? Essa é uma ação interessante, que é o seguinte. O Jam, como é o agressor, ele tá betando numa carta que é mais do range do seu adversário do que da do range dele. Claro que isso são considerações gerais, né? Isso a gente não pode... De repente ele abre lá o As e Rei de pausa e tá falando, pô, o Vini tá falando o que ali? Não. É uma carta que geralmente acerta mais o range de quem dá o call pré-flop e no flop. Pela combinação de mãos com as quais ele dá raise, pré-flop, bet flop e bet turn. Então o que acontece? Tem dois cenários possíveis quando você beta numa carta que acerta mais o range do seu adversário. Primeiro, quando você está com valor máximo e você quer representar uma jogada ousada. E a outra, que tende a ser a maioria das vezes, essa jogada tende a ser mais vezes blefe do que o jogo, do que a mão, do que realmente ter acertado. Assim, exatamente do que a gente está falando, o Evandro voltou ao in, né? Cara, isso é muito lógico. Quando você beta numa carta que é muito mais do range do teu adversário, depois de pré-flop e flop, isso aí ele pode ser, claro, ele pode ser o valor máximo que ele dá call, tomar call, mas geralmente ele tende a ser um pouco mais de blefe do que valor. Porque a carta é do range do adversário. Ele deu check, por exemplo. O que eu faço? Se eu tenho um par de rei, um par de as, por exemplo, aí, vermelho, caiu esse 10, o cara dá check, eu checo, não tem sentido de eu betar.
né? Porque minha mão, ela tem valor. E aí isso é muito interessante o que a gente vai falar. Vamos ver a ação. Um as nesse spot, Vitão, é bem interessante. Até depois eu vou chamar, se a gente puder ver o replay dessa mão. Isso, já guardar essa mão também para as melhores mãos. Vamos guardar, porque essa mão a gente consegue falar muita coisa dessa mão. Sobre valor estático, valor dinâmico, carta que acerta o range do adversário, manipulação de range e afins, né? Então isso aí é muito interessante para a gente ir um pouco mais a fundo, porque, inclusive, a gente está vendo a mão ao vivo aqui. Eu dei o palpite que mais vezes vai ser blefe ou valor mediano do que valor pesado. Porque é uma carta que acerta muito mais o range do seu adversário. Uma vez que você beta, por exemplo, se você tem um as, por que você tem que checar depois que bate esse 10 de paus? Porque a sua mão ela passa de ter um valor dinâmico para ter um valor estático. A sua mão não melhora nunca mais. Claro que eventualmente pode cair um rei e você fazer a sequência. Mas ela passa a ser o quê? O valor estático ela vai ganhar, vai funcionar como bluff catcher e o fato de você manipular o range do seu adversário das vezes que ele tem uma dama. Né? Deu call, vamos ver. All in call. Olha lá. All in call. Sem ser all in call, já estávamos com uma das melhores mãos aí do Mas dia. o que está acontecendo agora aí, velho? mais do que nunca. Evandro Vitói tem rei 10, flush draw, duas pontas, par de 10. E o Jam tem par de valete, broca draw e flush draw no valete. São muitas combinações, um pote gigante, 60.900. E nós vamos ao River agora. Tá tudo na tela aqui em Rio Quente. Atenção, Brasil. River. Vamos ao River. Na tela. 4 de paus. Evandro Vitói puxa o pote com flush em rei. 23, 4, 7. A decepção de André Jam, Vini Marques.